Olá pessoas, então, vamos lá para mais um vídeo, agora falando do título 2, né? A parte da ordem dos advogados. E a primeira observação, vem antes mesmo de qualquer artigo, aqui a gente vai falar principalmente de estrutura e, claro, a gente vai pegar a parte também do processo administrativo, né? A gente já falou no vídeo anterior das sanções, elas têm que ser aplicadas de alguma maneira e essa maneira não pode ser à torta e à direita, né? Ela vai ser explicada. Bom, sem mais delongas, artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Serviço Público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, note, que apesar de ser serviço público, ela não é administração direta, ela não é ente de direito público, digamos que ela é um ente sui generis, beleza? Inciso 1. Defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqui a gente aprendeu alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver, cadê minhas águas? Se vir em algum lugar, qualquer instituição, dizendo que ela tem uma finalidade de defender a Constituição, não é por nada não. Se estiver errado, o negócio está ruim. Agora, o inciso 2 já é interessante. Promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Grifei ele, porque é o único relevante desses dois aqui, né? Então, tem que gastar a canetinha. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional e hierárquico. Isso que é interessante, apesar da OAB, por exemplo, atuar em concursos públicos de magistratura, de promotoria, ela não é um órgão público, ela é um ente sui generis. O uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Notem, eu nunca vou poder fazer uma padaria Otávio, Augusto e Bruno, a padaria OAB, certo? A sigla OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil, acabou em todo e qualquer lugar, até porque a OAB é nacional, né? São órgãos. Aqui é a estruturação da OAB. Se tivesse uma canetinha, eu faria aquela famosa pirâmide, né? Inclusive é uma coisa que eu tenho que providenciar. No Windows eu tava com uma, mas aqui no Linux ainda não ajustei isso não. Beleza. Quais são os órgãos, os componentes? Primeiro, o Conselho Federal da OAB, que é o topo, né? Inclusive é o que a gente vai falar primeiro, até porque a estrutura do código é esse. Os conselhos seccionais, que enquanto o Conselho Federal, o próprio nome já diz, ele é federal, ele é de nível nacional, né? Os conselhos seccionais, eles são estaduais. As subseções são divisões menores e as caixas de assistência dos advogados, que elas são a divisão, elas têm uma finalidade, né, de assistir aos advogados e elas só podem ser criadas em determinadas condições, ou seja, em regra a gente vai ver, na prática, né, esses três, as caixas de assistência ficam por os lugares um pouquinho maiores, a gente vai ver, vamos falar sobre ela é bem breve, inclusive. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, notem, só porque ele é órgão, e não quer dizer que ele não tenha personalidade jurídica. A regra não é essa? A regra é essa, mas, como a lei está dizendo, então fica, né? Com sede na capital da República. Se é federal, né? É nacional, a sede em Brasília, nesse caso. É órgão supremo da OAB, como eu disse, teria feito uma pirâmide se desse. Os conselhos seccionais. Quem é que é dotado de personalidade jurídica também? Tem jurisdição sobre os territórios dos Estados-membros, do DF e dos territórios. Acabou. Eles são uma subdivisão, descendo na pirâmide, né? Dos estados. As subseções são partes autônomas. Nota, aqui a gente não falou em personalidade jurídica. Do conselho seccional, uma subdivisão dos conselhos seccionais, na forma da lei e de seu ato constitutivo. As caixas dotadas de personalidade jurídica, opa, ele falou de novo, personalidade jurídica, se ligue, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 advogados. Lembra o que eu disse no instante? Que os três primeiros a gente tem e as caixas vão depender de um certo requisito, que nesse caso é 1.500 inscritos, certo? Eu vou mudar até a cor, porque o número tem uma chance de cair. 1.500, qual a lógica de 1.500 e não ser 1.200? Nenhuma. É só porque escolheram um número meio arbitrário e por isso mesmo a banca tem uma tendência a cobrar. Toda numeração assim é arbitrária, salvo quando tá pegando o reflexo da Constituição, um negócio assim. Senão essas numerações são tudo arbitrárias, então você vai ter que decorar, não tem jeito de aprender, por exemplo. A OAB, parágrafo 5º. A OAB, por constituir serviço público
goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços. Apesar de não ser administração pública, ela é um ente sui generis. Vai ter alguns benefícios que, nesse caso, por exemplo, um ente de direito público teria. Parágrafo 6º. Os atos conclusivos dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, simplesmente está organizando um determinado órgão, alguma coisa assim, devem ser publicados na imprensa ou afixados no fórum. Notem ou, né? Não é um erro. A banca pega, né, viu? Na íntegra ou em resumo. Ou seja, os atos da OAB, em regra, são publicados ou afixados no fórum, beleza? Notem para esse usinho. 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Uma coisa que ela deve fazer com muito gosto, né? Eu vou só dar uma sublinhada mesmo que tá de bom tamanho. Tá, beleza? Constitui título executivo. A banca talvez queira te confundir com extrajudicial. Acho difícil? Acho bastante difícil, porque com o judicial. Acho bastante difícil fazer isso, mas vai que, né? Passada pela diretoria do Conselho, relativa a crédito previsto neste artigo, certo? Título executivo extrajudicial, certidão da diretoria do Conselho Federal da OAB, beleza? Do Conselho competente, melhor dizendo. Tanto o Conselho Seccional quanto o Conselho Federal. 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório de contribuição sindical. Ou seja, quem paga a OAB não paga sindicato. Acabou, beleza? Pensa no advogado empregado, por exemplo. Ele não vai pagar sindicato porque ele está pagando a OAB. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria ou de órgão da OAB é exercício gratuito e obrigatório. Eu já vi questões dizendo que ele teria uma remuneração se acontecesse isso. Não, é exercício gratuito. E ele é considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria, ou seja, free. Quer um cargo na OAB? Beleza, vai lá se candidata, sim. A gente vai ver regras de eleição também. E se for eleito, você não vai receber nada por isso. Vai ter o prestígio só, que é o serviço público relevante. Não. Os presidentes, e aí vocês podem decorar, os presidentes, acabou, né? Dos conselhos e das subseções, legitimidade para quê? Agir judicial e extrajudicial contra qualquer pessoa, note que ele não falou inscrito, não falou advogado, que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas, que autoridades? Os presidentes mencionados no caput têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos da OAB. Duas prerrogativas, duas muito importantes, né? Primeiro, você tem que lembrar os sujeitos, que são os presidentes dos conselhos e subseções. Você tem que lembrar que eles podem agir contra a pessoa que infringiu e também em favor do inscrito, beleza? 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundação. No caso, é a prerrogativa de ir contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou ir a favor de um inscrito, né? Note que aqui tem a DIN, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade, mas não existe nenhum termo taxado. Acontece que essa lei, ela determinou uma interpretação conforme. Como os órgãos têm autonomia entre si, né? Esse requisitar, ele deve ser entendido como pedir, entendeu? Não é requisitar no sentido de ordem, beleza? Bom, com isso a gente termina o primeiro capítulo dos fins e da organização. Como sempre, é um itemzinho mais geral. Em seguida, a gente vai falar do Conselho Federal. Já adianto que deu uma respirada bem funda, porque o Conselho Federal ele serve de base para os outros dois. Então, né, é bom que a gente estude com mais cautela, certo? Não esqueçam do like, de curtir, de comentar e se inscrever no canal. Falou, valeu!